Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. E aí, como foi de feriado pra vocês? O meu foi bem, meio de ressaca porque tomei muito vinho quente, mas foi bem gostoso, E é por isso que eu resolvi passar esse episódio pra agora, na quinta-feira, ao invés da segunda-feira. Vamos combinar de sempre fazer isso? Quando tiver um feriado na segunda, uma emenda na segunda, a gente passa pra próxima quinta? Até porque, geralmente, durante feriados e finais de semana, a quantidade de plays do Li no Livro é muito baixa. Então, acho que desse jeito todo mundo sai ganhando. E o livro de hoje é um livro que é um livro do Clube do Crime da HarperCollins, que mais uma vez não está me patrocinando. Comprei todos os livros, acho que foram 8 livros, se não me engano, do meu próprio bolso. Logo, o patrocínio deste episódio é o meu emprego e o cartão de crédito. Obrigada, Itaú. E o nome desse livro é A Morte do Adivinho, de Rudolf Fischer, que foi um médico e radiologista e novelista, nascido em 1897, falecido em 1934, faleceu muito, muito novo, ele faleceu mais novo que eu, com 37 anos. Ele era, como eu disse, médico, radiologista e novelista, nasceu em Washington, capital dos Estados Unidos. O pai era um reverendo e ele fez medicina na Howard University e bacharelado de artes na Brown, que era, na época, dentro da comunidade negra, uma faculdade de elite. A gente precisa entender muitas facetas desse livro. Primeiro de tudo, assim, o Rudolf, ele é um autor negro. Segundo, ele vai escrever, ele só lançou 2 novelas, dois livros na vida dele, enquanto ele estava vivo, e ambos se passavam no mesmo local, que era o bairro do Harlem, em Nova York. Um bairro que as 2 vezes que eu fui, por sinal, em Nova York eu não visitei, porque eu geralmente fico em Manhattan, mas eu fico em Midtown, que fica perto das coisas da Broadway e tal, então as 2 vezes eu não visitei o Harlem, que é aquela parte mais pra cima, bem pra cima mesmo, assim, passando Upper East Side, passando o Central Park e tal. Então acaba que eu nunca conheci o Harlem. Mas a gente precisa entender que quando ele toma isso é muito bacana nele, né? Porque quando ele toma essa apropriação da escrita, ele vai escrever sobre algo que ele conhece muito bem, porque em 1925 ele se muda para Nova York para morar justamente no Harlem. E ele resolve escrever porque uns amigos dele falaram assim, por que você não escreve um pouco sobre o que você conhece? Que é uma coisa que eu já bati aqui muitas vezes em literatura de gênero brasileira. Escreve sobre o que você conhece, escreve sobre o que você é familiar, não sei o quê. E o primeiro livro dele, logo, que se eu não me engano foi lançado em 28, vai contar justamente com um bom humor as lutas de classe, os conflitos de classe da comunidade negra dentro do bairro. Isso é muito bacana. E a gente também tem um pouco desse bom humor na Morte do Adivinho, que embora seja um livro de mistério, um livro policial, essa tapeçaria de personagens do Harlem e essa tapeçaria de personagens negros norte-americanos na década de 30, porque o Morte do Adivinho é de 32, é um pouco depois, assim. É fabuloso. E pra mim é o que realmente fez esse livro ser tão divertido de ser lido. Justamente aquilo que eu tinha reclamado no programa anterior do livro do Sherlock Holmes, né? Que era um livro que, não tem bom humor, né? Não tem identificação, porque o Sherlock, ele é um personagem muito protegido pelos editores do livro e pelo autor. Então não rola uma identificação, não tem esse bom humor. Aqui eu vou encontrar isso, que é tão bacana, mas tão bacana, que acaba, na minha opinião, sobressaindo sobre o mistério. Que ainda assim é um mistério legal. Eu não consegui desvendar ele até o final, tá? Então, foi um dos livros que eu me surpreendi com o final. Mas, no fundo, o final, o mistério não é, quem matou não é realmente a grande sacada do livro. A grande sacada do livro é isso. São esses personagens do Harlem maravilhosos. E eu me peguei, por sinal, várias vezes durante o livro, parando, porque em alguns momentos que ele dá uns endereços, assim, e jogando no Google Earth os endereços, assim, Google Maps, pra ver como era o prédio, se o prédio não existia, se a casinha ainda existia e tal. E esse cara escreve muito bem, ele vai tecer, assim, personagens que vão se comunicar uns com os outros. É tão legal esse livro. Ele, mais uma vez, se você tá procurando somente o quem fez, né, quem matou,
e é isso, eu não acho que é um livro que você vai se divertir tanto. Mas todo o resto, todas as camadas, tudo que o livro traz, principalmente o bom humor, as gírias, as disputas, os costumes de uma Nova York negra da década de 30, é fantástico. E essa edição, que mais uma vez, HarperCollins, se você estiver ouvindo esse episódio, por favor, me mande os próximos livros. Eu já tenho, tá? Só me manda os que vocês vão lançar. Ou me manda o passaportezinho que quando eu comprei não veio. Enfim. Essa edição é muito legal porque todos esses livros que a HarperCollins lançou, eles têm um quezinho meio de... Não sei se vocês tinham esses livros quando vocês eram crianças. Na minha casa tinha... Mais uma vez, eu cresci numa casa de leitores. Tinha uns livros de mistério do Sidney Sheldon, que era capa dura, e tinha um quezinho meio antigo, assim, sabe? Uma coisa meio... Eu não sei descrever. E você olhava, você sabia que era um livro meio que de banca de revista, mas que durou muito, porque era um livro de capa dura, muito bem encadernado. É mais ou menos isso que você tem aqui. Você tem livros de capa dura, a capa tem uma leve... É levemente rugosa, o que dá um negócio, assim, quando você pega, eu particularmente adoro. Eu sou entusiasta de livro físico, né? Amo o meu Kindle. Provavelmente vou comprar um Box Palma em breve, porque eu estou namorando o Box Palma há um tempo. Mas o livro físico é um negócio muito gostoso. E eles escolheram capas que são capas em desenho, que são desenhos menos modernos, né? Você vê que não tem uma IA ali. Então, tem essa coisa de como se fosse uma descoberta de uma coleção de livros de mistério dos seus pais, assim. Eu achei fantástico. E tanto o começo quanto o final do livro tem 2 textos que falam sobre, primeiro, o Rudolph Fisher, e a segunda parte fala, no finalzinho do livro, que tem mais um texto que fala sobre como era o contexto histórico do qual o Rudolph escreveu esse livro, A Morte do Adivinho, em 1932. No próprio livro está descrito que depois da Primeira Guerra, nos centros urbanos norte-americanos, cresceu de 23% para 48% a população negra. E que, especificamente, entre 1920 e 1930, em cidades grandes como Nova York, e eles falam também Chicago, mas Nova York, que é onde a gente vai pegar aqui, a população negra cresce 114%. E aí, então, se formam esses bairros, como Harlem, por exemplo, que é um bairro majoritariamente negro até hoje, né? E uma coisa que eu também achei bacana, que eu fiquei super interessada em ler o primeiro livro do Rudolph, que infelizmente vai morrer aos 37 anos de um câncer abdominal, que algumas pessoas, alguns biógrafos conectam com o fato que ele era radiologista. O primeiro, então, ele morre só com esses 2 livros. O primeiro livro dele vai ter esse conflito de classes dentro do Harlem, ou seja, dentro da comunidade negra. E tem uma fala nesse livro que eu achei tão bacana, que é assim, talvez ele estivesse com inveja do próprio patrão, como criados negros têm quando tem patrões negros. A gente tem que entender, isso foi muito louco, porque quando eu li, eu lembrei muito uma conversa que eu tive com o Sérgio, meu amigo, numa dessas minhas idas na casa dele, regadas a torta de chocolate e filme de terror, que aí a gente tava conversando, e aí a gente conversando, eu falando assim, cara, no fundo, a escravidão em si, só a escravidão, ela é uma linguagem de dominação que a humanidade usou por séculos, né? Nós tivemos escravos na Grécia, escravos no Egito, enfim, escravos são espólios de guerra, sempre foram espólios de guerra. É uma das linguagens de dominação que a humanidade conheceu e desenvolveu durante séculos. Isso só se torna racial, a escravidão se torna racial quando ela se torna, principalmente, um meio de ganho, um meio financeiro para sustento, um comércio extremamente frutífero entre o Novo Mundo e o Antigo Mundo. E aí que a gente tem, então, a racialização, podemos falar assim, a racialização da escravidão. Então, você tem, no meio disso acontecendo, porque isso não acontece do nada, tá? Isso acontece com o tempo. Formações de classes entre pessoas negras, mas que são de classes diferentes. Então, você vai ter, sim, por exemplo, Anne Rice tem um livro onde tem isso. Acho que é O Dia de Todos os Santos, o nome do livro. Pessoas negras, donas de plantation, que tinham escravos negros.
Você vai ter, falando em Anne Rice, tem entrevista com o Vampiro, a nova adaptação, que no começo eu não tinha entendido muito o que eles iam fazer, depois que eu assisti, pra eu aprender a não dar opinião sem assistir, eu entendi a adaptação que eles fazem. Onde o Louis, que é um homem negro, é dono de vários bordéis em uma região negra em New Orleans. Você tem pessoas extremamente ricas que são de origem africana, afro-americana, na verdade. Na região sul dos Estados Unidos, você tem na The Golden Age, né, na Gilded Age nova-iorquina, por sinal, pessoas morando no Brooklyn, por exemplo, que são pessoas negras, riquíssimas, donas de casarões, e que tinham sua staff de pessoas pobres negras. Então, assim, como essa racialização da escravidão, ela vai acontecer principalmente nos Estados Unidos, tá? Aqui o negócio é diferente. Mas nos Estados Unidos, essa racialização vai ocorrer com o tempo. Existem casos que não são a maioria, que são, sim, exceções, mas que existem, em que os negros podem, sim, pertencer a classes sociais diferentes. E tem uma coisa que é dita no livro, num desses textos, que eu não acho que é o texto do final, se eu não me engano, que um dos objetivos do Rudolph em falar sobre essa discrepância de poder sociofinanceiro, mesmo dentro da comunidade, era fundamental na cabeça dele para que o negro não fosse visto apenas como um militante. No começo, quando eu li isso, lembrando que o Rudolph, ele era negro, eu fiquei meio... Hoje, agora, verbalizando, eu consigo entender um pouco a fala dele. Porque a fala dele, na verdade, casa com uma fala que eu até disse na época que a gente fez o programa da Xuxa Negra, que também tinha casos de conflito de classes entre a comunidade negra. Acho que no primeiro conto, se não me engano, que era o conto da escola pública. Onde quando você olha para a comunidade negra, você não pode olhar e ver apenas uma coisa rasa. Não é só militante. Olha, isso é uma forma de descaracterizar e desumanizar os negros também. A comunidade negra, ela tem união, a comunidade negra, ela está junto uns com os outros, mas ao mesmo tempo são indivíduos, mas ao mesmo tempo têm suas organizações internas. E ele fala que é isso que ele quer mostrar com os livros dele. Como isso acontece e como isso é importante. E, na verdade, vai não só unir mais ainda a comunidade negra, como também vai dar mais força para que eles se mostrem não só como, né, militantes, mas como indivíduos também. Foi assim que eu interpretei essa fala depois que eu a li. Mas no momento que eu li, eu dei uma... que isso, meu amigo? Mas agora essa é a minha interpretação. Espero que não esteja errada. Mas, enfim, vamos ao livro. Eu vou dar a sinopse do livro e aí eu vou chamar o nosso patrocinador. E aí, depois eu vou e entro um pouquinho mais a fundo, mas eu não vou, obviamente, contar o final do livro, porque eu acho que é um livro que é super bacana de ser lido. E se você quiser lê-lo, eu não quero estragar o mistério para você, tá bom? O livro vai contar a história do Fribo, que é um adivinho, um fortune teller, né? Como diria nos Estados Unidos, um adivinho em que ele atende pessoas na casa dele e fala lá para as pessoas como vai ser o futuro, tá. Um belo dia ele está à noite, porque ele obviamente só atende à noite, está à noite com seus clientes, acho que deve ter várias pessoas ali na antessala dele, e aí uma dessas pessoas está ali, que é o Jinx, para conversar com ele. De repente, o Jinx percebe e ele está conversando com o Fribo, tá? Ele não está, tipo assim, só ouvindo, ele está conversando. O Fribo pergunta, ele responde. De repente, ele escuta um grito do Fribo e ele acha estranho. Quando ele olha, Fribo está morto. Fribo foi assassinado na frente do Jinx, numa antessala com várias pessoas. E aí, então, se junta um policial, que é o Dart, e um médico, ambos negros, todo mundo aqui é negro, tá? Ambos negros, para desvendar, então, este mistério. Essa história, ela vai ter 2 movimentos. O primeiro movimento ocorre todo na primeira noite, onde você tem o médico chegando, analisando o corpo, o detetive chegando, conversando com todo mundo, onde você vai ter estabelecimentos na história que são super importantes, e especificamente o estabelecimento das grandes perguntas, que é modus operandi, já que a pessoa morreu na frente do outro, e você, como assim ele foi assassinado e morreu na frente da pessoa, a pessoa não viu o que aconteceu? Então, modus operandi,
motivação de crime, todas essas coisas, que são perguntas muito básicas para qualquer livro de mistério. E aí vai ter um acontecimento, que aí vai ter o segundo movimento do livro, que aí sim você vai seguir um pouco ao longo de 2, 3 dias, depois dessa primeira noite, alguns dos personagens que foram apresentados anteriormente. Mais uma vez, é um livro super legal. Achei, não desvendei o mistério no final, mas achei que realmente a coisa mais bacana do livro é, sim, toda a tapeçaria de personagens que o Rudolph Fischer nos dá, tá bom? Vou chamar o patrocinador e lembre-se, quando eu voltar vai ter spoilers, mas não do final do livro, tá bom? Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Uma coisa que eu acho engraçada quando eu estava lendo esse livro foi que o Rudolph Fischer, ele falece com 37 anos, ele estava fazendo uma adaptação desse livro para uma peça de teatro, o que eu acho que faz todo sentido. Primeiro de tudo, quando o Rudolph escreve, a apresentação de personagem que ele faz é uma apresentação muito próxima daquilo que você tem numa peça de teatro, quando você pega um texto teatral, por exemplo. Então, você lê, assim, personagem e características desse personagem e aí um monte de fala. É mais ou menos assim que acontece aqui. Você tem, obviamente, uma linguagem literária, uma linguagem de prosa, mas você tem as apresentações do personagem como, por exemplo, Bubber Brown, baixinho, gordinho, sorridente, de fala rápida, entendeu? São coisas assim, ele apresenta os personagens dele desse jeito. E outra coisa, você tem, além da estrutura muito bem óbvia de dois atos nesse livro, você tem também toda a primeira parte da ação, que seria o primeiro ato, ocorrendo dentro de um único local, que é a casa do Fribble. E junto com isso, muitas conversas, muito diálogos enormes. Então, eu particularmente não gosto muito de muito diálogo. Eu sou uma pessoa, já falei milhares de vezes aqui, mais da descrição. Porque quando você tem muito diálogo, eu não sei vocês, mas às vezes eu me perco. Eu passo assim, gente, mas quem é que estava falando o quê? Peraí, quem é que estava falando o quê? E aqui você tem diálogos que pegam, assim, 4, 5 páginas, sem parar. Muito diálogo. Inclusive, na segunda parte do livro, você vai ter uma cena lá com um médico e outra pessoa, que daqui a pouco eu já falo quem que são praticamente solilóquios, porque são, assim, falas gigantescas, blocos enormes de fala, sabe? E reflexões e tal. Enfim, a estrutura desse livro ser adaptado para uma peça de teatro, eu acho que realmente faz muito sentido. Pena que não foi finalizada pelo seu autor. E o que eu acho engraçado, né? Porque, por exemplo, a peça de teatro mais antiga, né? Há mais tempo em cartaz na história da humanidade, é justamente uma peça de mistério, que é a Mousetrap, da Agatha Christie. Mas eu acho que ela foi em 52, se eu não me engano, que ela foi encenada pela primeira vez. Justamente em Nova York tem uma peça que eu amo, que das 2 vezes que eu fui, eu e a Erika, que é minha melhor amiga, que a gente sempre vai comigo para Nova York, que a gente assiste as 2 vezes que a gente foi, chamada The Play That Goes Wrong, que é, na verdade, uma grande sátira, uma grande piada com peças de teatro que eles chamam de whodunit, né? Que quem foi que fez, quem foi que matou. E eu achei isso tão bacana, porque esse livro, ele tem momentos tão engraçados, que teve horas que eu pensei assim, gente, se isso aqui virasse uma peça de teatro, ia ser uma coisa meio The Play That Goes Wrong. Porque tem coisas muito engraçadas. Sem citar que, em termos de mistério, ele é um livro, claro, que foi escrito em 32, então talvez na época não fosse. Mas hoje em dia, se você para e analisa alguns detalhes do livro, ele é um livro que hoje em dia seria visto como clichê. E um dos clichês básicos é um que eu vou ter que abordar agora. Então você sabe que se você passou por essa parte do programa, você vai tomar alguns spoilers, mas não continue sem falar quem foi que matou.
E o principal deles é, para mim, o acontecimento que divide esse livro em dois, que divide esse livro em 2 atos, que é o Fribo não está morto. Eu adoro essa parte, porque até naquele momento, até essa revelação ocorrer, você tem, obviamente, um corpo, né, identificado como do adivinho, as pessoas em polvorosa, os policiais enlouquecidos, o médico avaliando as possíveis causas da morte. E não foi só uma morte do nada, foi um estrangulamento estrangulamento não, um sufocamento com um lenço enfiado dentro da goela do cara, mais uma batida na cabeça dele. E você fica assim, meu Deus, como este homem não viu isso? Pelo amor de Deus, como esta criatura não viu tudo isso? Enfim, então tem toda essa confusão ocorrendo, mais uma vez, no mesmo cenário que é na casa do Fribo, na mesma noite, no mesmo quase que em tempo real ali, algo que nós temos no maravilhoso Festim Diabólico de Alfred Hitchcock, o primeiro filme do Hitchcock que eu vi na minha vida, que é um filme de quem matou que ocorre no mesmo local, em tempo real. Praticamente era isso que você estava tendo ali no livro. E eu estava achando interessante, mas, mais uma vez, eu sou uma ávida consumidora de livro, filme de mistério. Então, aquilo ali eu já tinha visto. O que estava me pegando no livro era aquilo que eu falei para vocês, a cultura do Harlem e tal. Quando, de repente, o corpo desaparece, na hora que o corpo desapareceu, a primeira coisa que me veio foi: Fribo não está morto. E não deu outra. Lá me aparece Fribo perfeitamente saudável, andando, não estava mais sufocado, não passou mais nessa para melhor. E uma coisa que eu aprendi também, senhoras e senhores, em livros de mistério, é que ninguém ressuscita. Então, se ele não está morto, é porque ele nunca morreu. E de quem era aquele corpo? E onde está o corpo agora? Coisas desse tipo. E aí é a história da Manguinada para mim. A história deixa de ser essa grande tapeçaria de personagens, como eu já falei acho que 3 vezes aqui hoje, e volta a ser um grande livro de mistério. Porque aí o que acontece? Se a minha grande pergunta, que era a grande pergunta que para mim era interessante, que era o modus operandi do assassinato, né? Que era isso que eu queria realmente saber. Que, por sinal, uma das coisas que, um dos meus livros favoritos da Agatha Christie, que é Um Brinde de Sanoreto, o que me pega do livro inteiro até o final é exatamente como foi feito. E isso esse livro sempre teve, do começo até o fim. Como foi feito essa morte na frente de uma testemunha, sem perceber nada. Então, se isso era a única coisa que me pegava, agora eu tenho mais coisa que me pega. Agora eu quero saber mais, agora eu quero saber motivação, agora eu quero saber o passado do Fribo. E isso o Rudolph me dá essas coisas. Ele me dá uma conversa entre o adivinho e o médico que é extremamente rica. Eu descubro que o personagem, ele na verdade é um príncipe africano, que ele vem para os Estados Unidos, ele deixa o seu irmão no trono. Ele é um cara que vai estudar química, física, biologia, ele é genial. Ele é um cara que faz experimentos. Ele é um cara que se formou em Harvard. Ué, mas podia em 1930? Lá fui eu me pegar procurando quem foi o primeiro homem negro a entrar em Harvard, que na verdade foi um cara que entrou na faculdade de medicina em 1850, né? Então, assim, essas são as coisas que eu acho super legais nesse livro. Porque aí você vê que o Fribo, além de tudo, é um cara super genial, claramente com grana, tal, e tem uma vida super louca para ter parado em Nova York e ter virado um adivinho, que na verdade ele é mais para um mentalista, ele fala. E ao mesmo tempo você tem outros personagens, sabe? Que para mim, depois do Fribo, o mais bacana é o Bubber Brown. Ele é um personagem muito da hora. Pra vocês verem que ele é tão da hora que eu guardo o nome dele. Sabe? Acho ele muito... E mora com ele boa parte do humor do livro. Enfim. E aí, essa é a coisa mais bacana. E quando isso aconteceu, quando a gente descobriu que o nosso morto não estava tão morto assim, 3 caminhos na hora vieram na minha cabeça. O primeiro caminho, óbvio, que é, ele nunca esteve morto, né? Ele nunca esteve morto. Se ele nunca esteve morto, de quem era aquele corpo, não é mesmo? Segundo caminho ele era o corpo, mas ele estava, sei lá, em suspensão, em coma, alguma coisa assim. Mas a gente tem um médico. O médico estava mal comunado com ele, então, porque, né, o médico fez a análise ali. E você também tem o legista da polícia. Então, como assim, né? O que aconteceu?
E aí a terceira via, que aí já é uma via Lívia-Leão, cara. É uma via Lívia-Leão. Que é, e se a gente tá falando sobre zumbis africanos? Como assim? Há muito tempo atrás, eu tive contato com um dos meus filmes de zumbis favoritos, que não é um filme de zumbi de George Romero. Ele é um filme que fala justamente sobre a crendice que existe uma maldição que permeia alguns povos africanos e da América do Sul também, que pode transformar, pode controlar a mente de um homem, de um ser humano, e transformar essa pessoa no que a gente poderia chamar de um zumbi. Você tem várias obras que tratam sobre isso, inclusive essa, que é um filme que eu amo, chamado, em inglês, A Walk with the Zombie, 1943, mas que aqui no Brasil chegou como A Morta-Viva. É um filme, assim, curtíssimo, acho que tem 1 hora de duração, e não adianta, tu não vai encontrar esse filme em locadora, em locadora na Blockbuster. Não, tu não vai encontrar esse filme em nenhum tipo de streaming. Então, vai encontrar esse filme no Pirate Bay, sabe? Ou você vai encontrar esse filme no YouTube. É nesses locais que você vai encontrar esse filme. Mas eu super recomendo, ele é maravilhoso. Você também tem esse conceito sendo aplicado num filme muito antigo, que também marcou minha vida, chamado Gabinete do Dr. Caligari, que é um clássico do neo-expressionismo alemão. Até citações dessa possibilidade de maldição em um outro grande clássico do terror chamado Jacob's Ladder, que eu vou precisar puxar aqui para saber como é que fala em português. Alucinações do Passado, que é um filme com o Tim Robbins. Muito bom, muito bom. Enfim, então assim, na hora que eu li isso, eu pensei assim, existem essas três possibilidades. Fribo nunca morreu, mas aí pergunta de quem é aquele corpo. 2, Fribo era o corpo, mas não estava morto, mas aí isso implica pessoas estarem ajudando ele em forjar o seu próprio assassinato. E 3, zumbis. Para você saber, então, qual dessas 3 opções era a opção correta, você vai ter que ler o livro. Eu não posso ir mais do que eu já contei aqui. Mais uma vez, livro divertidíssimo, edição belíssima. Recomendo a leitura dos 2 textos que vem com essa edição, para você entender mais sobre o conceito, o momento histórico do qual o livro fala, e para você entender mais sobre o Rudolph, que é um grande autor que, infelizmente, foi embora muito cedo. E, assim, vou continuar lendo mais livros do Clube do Crime da HarperCollins, embora HarperCollins não me note, tá bom? Antes de terminar, recadinhos. Primeiro recadinho, me segue lá no @LiviaMulder. Lá você, a cada 2, 3 dias, recebe um post meu no Instagram com todas as referências do que foram ditas aqui no episódio. Então, por exemplo, esse episódio a gente teve Jacob's Ladder, você teve A Walk with the Zombie, tudo vai estar lá descrito, o ano, fotos, tal. Eu posto também agora, reativei o TikTok, segundo recado, reativei o TikTok do Li no Livro. Então, uma versão em áudio e vídeo deste post no Instagram vai estar lá no TikTok, eu vou liberar no mesmo dia. Então, me segue onde você preferir. No Instagram, @LiviaMulder, e no TikTok é Li no Livro mesmo. E 3, que é o recado para mim mais importante. Agora, o Spotify mudou a seção de comentários. Você pode comentar e eu posso te responder, que era uma das coisas que me dava muita agonia. Porque às vezes as pessoas postavam coisas super legais e eu não tinha como responder, porque o Spotify não deixava. Agora eu tenho como responder vocês. Então, o que você achou desse episódio? Quer acrescentar, quer discordar? Só não me xinga, tá bom? Aí você coloca lá que eu te respondo. E é isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns gratuitos. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, com episódios especiais na última quinta-feira do mês, às 17 horas também, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.